seus significados. Chegamos numa parte muito interessante. O número 0 significa eternidade. O não ser representa o próprio reflexo da unidade. Tudo que existe seu estado latente potencial. Ou seja, ainda assim é um círculo, o 0, né? Então ele é a potência energética em si. Ele não tem um formato, então automaticamente ele é super moldável, super eclético em questões de positivo e negativo. Ele é apenas uma forma a ser moldada. Então tudo que nos remete ao número 0 nos remete a essa sensação de círculo, de unidade, da própria energia em si que pode ser moldada. O número 1, o princípio ativo. O Sol, ou a primeira manifestação da energia criadora, representa também a unidade espiritual. O primeiro, o início, o princípio. O número 1 representa basicamente a unidade em si. Simboliza o princípio da criação, da vida, de projetos, de ideias. O número 1 simboliza de uma forma positiva a criatividade, a autoconfiança, o individualismo, coragem e determinação. Então, tudo que nos remete ao 1 está ligado, todos os números estão diretamente ligados à divindade, né? Mas o número 1 em si, ele representa exatamente essa unidade em si, que a gente falou um pouquinho do triângulo, né? Ainda assim que sejam tríades, que sejam vários elementos formando algo, ainda assim é uma única coisa, uma única vida, um único cosmos. O macro também é o micro e ainda assim tudo é unidade. Bom, o número 2 representa o polo feminino e o polo masculino, ou seja, a divina mãe e o divino pai. A dualidade, a polaridade, ou seja, exemplos: bem e mal, claro e escuro, dia e noite, sol e lua, bom e ruim, positivo e negativo, yin e yang, Deus e diabo, matéria e espírito, masculino e feminino. Enquanto o número 2 significa a diversidade, o número 1 significa a unidade. Então, quando a gente quer trabalhar com questões ambíguas, que sejam mais amplas, o número 2 é ideal para isso. Número 3, a síntese espiritual. Representa a tríade divina no nosso próprio processo de evolução. O número 3 é responsável por influenciar a expressão da sensibilidade. Nos traz a sensação das tríades, que já falamos um pouquinho na questão do triângulo. Ou seja, o número 3 representa a própria unidade divina. Podemos ter vários exemplos de representação do número 3, por exemplo, os 3 magos, ciclo da vida, começo, meio e fim, nascimento, vida e morte. Jesus teve a sua ressurreição no 3º dia, então por que ele precisou passar pela tríade da perfeição divina para então voltar para a unidade? Inclusive, vários fatos bíblicos nos levam a essa questão das tríades, se a gente fosse entrar nesse quesito, né? Na visão hinduísta, budista, xamanismo, várias linhas trabalham com as tríades, então é bem interessante. O número 4 é o símbolo da Terra, da situação humana, dos 4 elementos da natureza, das 4 direções, dos 4 lados, das 4 estações do ano. Então, como a gente já falou um pouquinho no quadrado, o número 4 traz a ideia de solidez, de estabilidade, de fixo. Tem uma importância muito grande nessa questão. Por que o ser humano está no número 4, nessa questão evolutiva? Exatamente pelo fato de a gente estar num espaço de evolução, de crescimento, de entender que o próximo é importante assim como o outro, né? Não existe apenas um lado. Os 4 lados têm a real importância. Eu acho que o ser humano vive exatamente para entender cada vez mais isso. Todos somos um e que ainda assim tudo é importante e tudo tem a sua relativa importância dentro das questões de cada um. Então, se o ser humano está ligado ao número 4, exatamente para a gente aprender a criar raízes, para a gente aprender a criar estabilidade, solidez
E isso não só na matéria, mas nas questões mentais, psicológicas, espirituais, o quanto a gente oscila e às vezes a própria estabilidade, a própria solidez de algumas coisas que a gente acha que não podem ser solidificadas, trabalharão e agirão mais de acordo com o que a gente precisa naquele momento, se estiverem sólidos, estáveis, fixos. Mas ainda assim moldáveis, porque o mundo e o universo ele não trabalha na estabilidade, ele não trabalha no parado, ele está continuamente se movimentando, ok? Estou estável, estou fixo, mas ainda assim em movimento, nunca parado, nunca para trás, nunca desatualizado. Bom, o número 5. Número 5 é o número do homem, é o quinto elemento agindo. É o éter, é o espírito, é a alma. Ele também representa o ser humano, assim como representa os próprios membros, membros inferiores, superiores e o tronco. Número dos nossos sentidos: olfato, audição, paladar, tato e visão. Então, está sempre muito ligado a essas questões do homem em si, da perfeição que o éter e o espírito é. Número 6, o próprio equilíbrio. A união do espírito e da matéria. A união dos triângulos positivos e negativos. O número 6 representa a união, o equilíbrio, a perfeição, a harmonia e o poder divino. Mas também em outras culturas é considerado um número de azar. Então, olha só que interessante. Mas dentro do nosso conceito, o número 6 é extremamente positivo. Se a gente for olhar o próprio desenho do número 6, ele tem uma barriguinha e essa barriguinha é voltada para cima. Ou seja, é o equilíbrio da matéria indo para o divino. Tem essa sensação de elevação. Então é a nossa ascensão, é a nossa evolução, é o próprio equilíbrio do ser humano. O número 7 é o número perfeito. É o resultado da união dos ternários espirituais e dos quaternários materiais. O número 7 representa a totalidade, a perfeição, a consciência, o sagrado e a própria espiritualidade em si. Tem uma grande importância espiritual para os cristãos. A numerologia do número 7 indica uma busca incansável pela perfeição e pela abrangência divina. O que nos remete ao número 7, por ser divino, é exatamente as questões das quais o ser humano não pode criar. A própria divindade já é a criação. Então, por exemplo, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas de música, então é do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quem criou essas notas? Ninguém. Foi Deus. Foi divino. Deus criou o mundo em 7 dias pela visão criacionista. Temos 7 dias na semana. Então, tudo que o ser humano não pode controlar está ligado ao número 7, pois é uma criação e uma divindade por si só. Número 8. Símbolo do poder criativo universal, do equilíbrio dinâmico entre as duas forças opostas, masculino e feminino, positivo e negativo. Universalmente considerado um símbolo de equilíbrio cósmico, exatamente pelo fato de ele não ter pontas. O número 8 é basicamente um círculo dobrado ao meio, que se torna o símbolo do infinito. Então, é basicamente algo infinito mesmo. Está muito ligado ao simbolismo de equilíbrio e da justiça. O número 8 tem esse simbolismo do infinito quando deitado. Representa a inexistência de um começo e de um fim, do nascimento ou da morte. É aquilo que não tem limites. No Japão, o número 8 é um número sagrado. E nas crenças afrodescendentes, o número 8 também possui um poder e um símbolo de totalização. Olha só que interessante. Número 9 é o número simbólico da própria humanidade. É o número raiz, é o número do presente estado de evolução humana. O número 9 simboliza poder, esforço, conclusão e ao mesmo tempo reflete eternidade. Tem um significado extremamente poderoso, ele reforça o triplo poder do número 3.
basicamente reforçando a tríade divina. 3 pirâmides, 3 lados. Então, o 9 está muito ligado nessa triplicação do próprio número 3. Então, também o número 9 está ligado ao próprio auxílio divino, né? Como a gente viu no número 6, que tem essa barriguinha voltada para cima, que representa a nossa ascensão da própria dualidade, do materialismo, o número 9 nos traz a sensação de que a ajuda e o auxílio vêm de cima para baixo. Então a barriguinha vem de cima e nos dá esse auxílio, esse amparo e essa perfeição para a materialidade que estamos. Número 10. Número 10 é o retorno à unidade em si. É ao mesmo tempo a união e o final. É o começo e o fim. É a totalidade do universo. O número 10 representa a ausência, mas também completude, perfeição e totalidade. O número 10 serve como base de contagem para muitas coisas. Ele representa um ciclo. E o final desse ciclo e também o começo desse ciclo, exatamente por ter o número 1 e o número 0. E se formos olhar no próprio decaedro, que é o próprio cosmos em si, decaedro 10. 10 lados, 10 pontas, 10 tudo. Então o 10 é o começo e o fim. Ele é a própria representação da divindade em si. E o número 13... Número 13 representa a morte e o renascimento, a mudança e a retomada após o final. O 13, desde a antiguidade, é um número de azar, é o portador de más notícias. Mas a tatuagem do número 13 também é popularmente conhecida por pessoas que são sortudas e que traz uma sensação de amuleto da sorte. Então, o significado vai como cada um quer levar esse número, né? Ele tem esse poder de polaridade. Acabamos essa questão dos números, vamos para o próximo módulo.